Boa noite. Boa noite. Estamos reiniciando, ou melhor, iniciando, desculpa, a nossa sexta edição do canal do Sexta edição, hein, rapaz? E aí, Milton, tudo bem? Tudo com novidades aí, né? Temos hoje o início do verão, né? Pois é, rapaz. Aliás, uma luz aí intensíssima, né? É o que vai marcar o ícone das mudanças que o coronavírus nos trouxe antecipadamente. E a nossa vacina chegando, né? Isso são novidades, assim, maravilhosas, né? Muito bom. Hamilton, antes de começar o programa, eu queria dizer umas poucas palavras, né, sobre o nosso programa mesmo, né? E até aproveitando que a gente está num dia hoje, que a gente vai ver a famosa estrela que foi vista há 800 anos, que inclusive tem um significado simbólico muito importante, né? Que representa uma conjunção de astros que simbolizam desafio e mudanças inclusive tecnológicas, né? Eu lendo essa matéria, tal, pensando no aspecto simbólico da coisa, eu lembrei que, de alguma forma, nós aqui, o quarteto, né, do proletariado, você, eu, o Elcio e o Abel, que sempre estão lá nos bastidores nos ajudando, estamos, de alguma forma, contribuindo para essa mudança de forma positiva, à medida que a gente convida poetas, escritores e artistas ligados à literatura para conversar sobre sua obra, né, sobre a sua formação. Eu acho que isso é uma grande contribuição que a gente pode dar a esse novo mundo que se inaugura, que ao mesmo tempo nos parece trágico, mas ao mesmo tempo nos traz coisas muito positivas. E quero agradecer muito ao público que nos acompanha. Quero agradecer, inclusive, ao público novo que está chegando, né, que ainda não conhece o nosso programa. Dizer a esse pessoal novo que o nosso programa é mensal e sempre estaremos aqui conversando com poetas, com escritores sobre a obra literária e poética do convidado. Não deixe de se inscrever no canal do Proletariado, no YouTube. Acionem o sininho, né? Aproveite que é Natal, o Jingle Bell toca. Acione o sininho para receber informações sobre a nossa programação e os vídeos que, eventualmente, a gente publica no canal do Proletariado. Gente, muito obrigado. Hamilton, com você a palavra. Eu digo que parece pouca coisa, muitas vezes, a presença, né, da poesia nesse momento tão difícil da humanidade, de mudança de época, de desequilíbrio, de doença mesmo, né? Nós estamos vendo um período doente da história da humanidade. E trazer a poesia que amplia a nossa imaginação, o nosso pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa inserção no mundo, eu acho que é uma contribuição muito interessante. E os poetas, quer dizer, proliferando suas poesias, enquanto pessoas pensando em valores de manutenção da maldade, né, de manutenção das coisas ruins, dos ódios e por aí afora. Então, eu vejo assim que não apenas a contribuição enquanto linguagem, mas enquanto valores mesmo de uma nova humanidade, né? Eu acho que a poesia nossa e dos poetas que aqui estão, eles transitam nesse sistema de valores, né? Isso aí que eu queria falar e agradecer também as pessoas que têm nos acompanhado bastante. E vamos, então, iniciar o nosso programa com um convidado que tem tudo a ver com esses valores que nós estamos aqui conversando a respeito. Antes de falar quem é, eu quero... Todo mundo já sabe quem é, né? Claro. Mas quero lembrar. Mudas no papel, as palavras pronunciadas voam, que nem passarinhos. Será que elas criam ninhos nos teus ouvidos? Esse poema, chamado Transfiguração, foi publicado lá em Portugal no livro Coração do Mundo, e o poeta é o nosso querido amigo... Vou até... Opa, onde é que está ele? My God! Queridos, o poeta convidado desapareceu do estúdio. O sinal dele deve ter caído, Hamilton. E agora? Cadê o nosso convidado? E agora? Gente, preparamos muita surpresa nesse programa, né? É interessante, o Rubem Jardim tem um poema
que certamente ele vai dizer aí, mas que eu gosto muito, um poema muito pequeno, que diz assim: até que, enfim, eu não dei em nada, dei em mim. Então, eu acho que ele está dando nele agora essa desconexão, né? Mas a gente que eu acho que está falando de um poeta, vamos conversar um pouquinho aí, depois chamar o Abel, chamar o Elcio, né? Sobre a importância, né, desse poeta e desse movimento que esse poeta participou desde os anos 60, né? Os anos 60 foram anos de intensidade poética muito grande, né? Nós vivíamos num período de ditadura militar e onde a imprensa sob censura, a criatividade sob censura, mas é interessante que os poetas se manifestaram muito, muito a partir dos anos 60. Nós temos aí o Sermão do Viaduto, do Álvaro Alves de Faria, nós temos a literatura marginal, Geração Mimeógrafo, e nós temos o Catequese Poética, né? Interessante que são uma multiplicidade de experiências que muitas vezes correm paralelas, né? Muitas vezes não se tocam, mas que trazem uma contribuição muito importante à literatura brasileira, porque os poemas vão sair daquela torre, né? Daquela torre de marfim, vamos chamar assim, e vão para a rua, vão para os lugares públicos, vão falar com as pessoas, vão falar com as escolas, vão falar com a rua, vão falar com o viaduto, mas naquele momento muito difícil em que você sair à rua, era uma coisa muito perigosa, extremamente perigosa. E é interessante que o trabalho que o Rubens Jardim vai ter com Lindolf Bell, poeta catarinense, descendência alemã, que viveu aqui em São Paulo, depois retornou a Santa Catarina, ele vai ter uma ideia de poesia, de que a poesia ela não tem que ficar fechada, não tem que ficar em estado de livro, ela tem que sair para os lugares públicos, para onde os poetas estão, para onde a vida está. E, nesse sentido, é interessante que o termo catequese, né? Porque catequese é evangelização, é você convencer as outras pessoas de que, através da palavra, é possível mudar as coisas, é possível mudar o mundo. Talvez seja esse o ideário principal, né? O Rubens pode falar muito melhor do que eu, do catequese poética, que é trazer justamente esta palavra, emocionar as pessoas nos espaços públicos e conectá-las poeticamente. Talvez a utopia do catequese poética esteja a criação de uma era poética. Hamilton, desculpa interromper, mas temos que aproveitar, porque o nosso convidado voltou. Chegou. Ele caiu no abismo, mas voltou. Querido. Estamos no ar, você já Eu já estava roubando a tua palavra aqui. Melhor que a tua palavra voa, mais longe. Opa! Cadê o som? Cadê o som? Eu estou ouvindo aqui. Eu preciso falar, né? Falar o quê? Alguém me pergunta algo? Qual é a narrativa? Qual é o... Quer perguntar, César? Não, perguntar não, né? Na verdade, eu gostaria de... Porque, sabe, Rubens, a gente aproveitou enquanto você não... Fiquei no abismo. A gente aproveitou, começou a falar sobre a catequese poética, você e tal, né? E rezando para que os deuses nos favorecessem e você voltar. Você voltou. E aí eu queria aproveitar, o Hamilton caiu do céu. Da catequese poética, né? E eu tinha pensado uma questão que a gente, apesar de ser amigo há muito tempo, nunca conversou, e relendo a sua obra agora para produzir o programa, né? Foi até interessante, porque eu tive uma outra leitura. O Rubens Jardim, para mim, é outro poeta, diferente daquele primeiro que eu conheci quando eu li a primeira vez. Renascida. E aí eu fiquei curioso, Rubens, porque me parece que todo o seu ofício do fazer poético está muito internalizada
a sua participação no Catequese Poética. Parece que assim, cada poema teu bebe nessa fonte. Estou errado? Não, eu acho que eu não tenho consciência dessas coisas, né? Porque o primeiro ponto é que eu me apego a essa crença que compartilho com o Roberto Piva, que a poesia é um delírio, né? Eu acredito na inspiração, nessas coisas. Então eu não consigo desenvolver percepção analítica em diversos pontos desse fenômeno da criação poética. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a catequese poética me marcou profundamente, e em todos os sentidos. Primeiro, para vocês perceberem como isso foi importante na minha vida, eu tenho que remontar para a minha infância, coisas desse tipo. Porque na minha infância eu sou muito antigo, tenho 74 anos, e quando eu era criança, nos anos 50 e poucos, e só que isso perdurou até quase a vida inteira, até essa minha tia morrer. A minha tia, e em todas as famílias existia sempre uma tia, um tio, alguém que era muito voltado à poesia e à declamação. Então, em reuniões familiares, em festinhas, aniversários, etc., essa tia Concha, ela sempre estava presente, porque também tem essa característica de antigamente. As famílias eram maiores, grandes, né? E a convivência era muito intensa, até porque, na classe média, poucas, raríssimas mulheres trabalhavam. Eu tinha, em toda essa família muito grande, uma tia Alice, que trabalhava num colégio que muito mais tarde eu fui estudar, um colégio público, Brasílio Machado, lá na Vila Mariana. Mas, muito bem, essa tia, ela declamava de uma forma muito própria, com muita qualidade, com muita paixão, né? Porque ela gostava demais de leitura, de ler, né? Principalmente poetas. E ela tinha um repertório poético que ela fazia essas leituras, né? Era muito amplo e muito, no meu modo de perceber, de muito boa qualidade, né? Então, ela tinha, por exemplo, Castro Alves no leque de pessoas, tinha Olavo Bilac, tinha Alberto de Oliveira, tinha Augusto dos Anjos, tinha Fagundes Varela, Álvaro de Azevedo, e assim vai, né? E ela tinha uma capacidade de memorização também gigantesca, porque ela decorava poemas longos, muito longos, e fazia a declamação, não a leitura, a declamação, com a liberdade de não ter nenhum papel na mão, de poder se envolver, ou envolver seu próprio corpo, né? Nas dimensões e nas imagens, né, que impulsionavam o poema, né? Então, o corpo também integrava aquilo. Então, a catequese, que vem muito depois, né? Essa tia continuou lendo poemas até depois de casado, etc. E eu convivi muito intensamente com ela, ela era uma pessoa queridíssima, né? Queridíssima. Não só eu como sobrinho, mas a família inteira, as irmãs, os irmãos, amigos, conhecidos, todas as pessoas que eu conheci adoravam tia Concha. E ela efetivamente era adorável, muito generosa, companheira para horas boas e horas más, né? E a catequese poética que eu comecei a participar dela, eu conheci o Bel em 64, eu comecei a participar através do convite que o Bel fez, em 65. E daí foi um encantamento, porque a questão toda dessas marcas anteriores, né, da minha tia Concha, e a catequese, de certo modo, ela me pega em outro momento, eu já escrevendo, etc., mas
seguindo esse viés da oralização, do dizer que vinha lá de trás da minha infância, da voz da minha tia, etc., né? Aquilo ecoou na minha vida, né? E aquilo, só que daí eu estava produzindo o meu próprio discurso, utilizando a minha voz, etc., inicialmente ao lado do Bell, né? E da Iracy Gentili. Depois a catequese foi ampliando o seu leque de elementos que foram integrando o movimento, ingressando no movimento, que tinha o objetivo inicial da catequese, do Bell, né? E da catequese, era ampliar o poeta e a poesia, atingir o maior número possível de pessoas. Para isso, o Bell era um verdadeiro missionário, né? Porque aqui isso é muito intrigante, né, Rubens? Você pegou num ponto muito interessante. Quer dizer, quando se fala, o nome catequese é intrigante, né? O nome catequese é intrigante, assim, né? Na literatura, talvez a gente não tenha ouvido falar disso, né? Porque uma catequese é uma evangelização. Você quer transformar pessoas e transformar o mundo. Interessante, quer dizer, utilizar a linguagem poética para transformar as pessoas e transformar o mundo. Eu entendo, pelo menos, dessa forma. E quase aquilo que o Borges falava, quer dizer, vocês tinham uma fé poética. Concorda comigo? Como? Uma fé poética, uma fé poética. O Borges fala, uma fé poética. Tem. Então, o Bell era um missionário da poesia. Isso é uma coisa que me causava, sempre me provocou uma enorme admiração, essa dedicação total à poesia. E não só a poesia dele, porque esse movimento, a catequese, ele foi pensando aqui e ali, incorporando outros jovens, né, poetas e tal, para atingir essa coisa de atingir o maior número possível de pessoas, né? Transformar essas pessoas em pessoas interessadas na leitura de poetas e entregar a essas pessoas a possibilidade que está latente e é inerente ao poético e ao poema, né, de transformação, né? Todo poema transforma o mundo de uma pessoa. Isso eu vi intensamente, quer dizer, através das leituras do contato e do contágio poético, né, com poetas, eu fui me transformando. E essa coisa do Bell, digo, a minha profunda admiração da dedicação que ele teve pela poesia e pelo poema, é que, por exemplo, ele tinha ascendência germânica, essas coisas russas e germanas. Então, ele tinha uma determinação, né? Ele se propunha a fazer determinada coisa, e ele fazia efetivamente. Ele não tinha esse negócio de vamos adiar, vamos analisar melhor, vamos protelar, não tinha esse papo. Era um germânico, um alemãozão maluco, né? Ele mandava ver. Então, ele começou a frequentar, ele frequentava de manhã, né? Isso eu lembro de vários períodos da nossa vida, né? A gente, eu, a Iracy, e depois outros poetas, muitos outros, né? A gente, de certo modo, pegava o filé mignon, que eram os saraus, os recitais, as declamações, as leituras públicas de poesia, nos mais diferentes lugares, né? A gente fazia coisa em teatro, né? A gente fazia coisa nos colégios, fazia coisa em faculdade, fazia leituras nas ruas, em bares, boates, etc. Mas a gente pegava esse filé mignon, porque o Bell, ele batalhava, ia nas escolas de manhã, germanicamente, né? Ele tinha uma agenda, né, de compromissos semanais. Ele ia numa escola, por exemplo, de manhã, digamos, vamos ver, está me passando na cabeça um lugar que eu passo sempre de carro para ir para Cotia, o Sacré-Cœur de Marie, por exemplo. Ele tinha de manhã ele ia fazer um bate-papo lá, né? Depois, à tarde, ele iria no Brasílio Machado, entendeu? Então, o que você acha da gente ver um videozinho sobre o Bell? O que você acha? Maravilha. Eu sugeri, ao entrar na tela... Depois, César, depois do vídeo, eu gostaria de saber se o Rubens Jardim pegou esse DNA missionário também, porque ele está falando do Bell, por enquanto. Depois que exibir o vídeo, eu volto para você e o Rubens. Tá bom. Tá bom?
Vamos assistir o vídeo, então, Rubens. Vamos lá. E sinto que a poesia é isto sim, essa dialética da presença e da ausência. Então, no juramento à bandeira, eu li um poema. Eu acho que ali está, inclusive, a raiz do movimento da catequese poética. Este projeto de vida, do qual não pude abdicar, não porque eu quisesse ou não quisesse, mas porque um mistério maior me fazia estar ali. 50 anos de catequese poética. A obra foi organizada pelo pesquisador Rubens Jardim, jornalista e poeta que também participou da catequese poética. Visualizei as perspectivas de cada catacumba. Eu não levei serragem aos corações dos ditadores. Encantava plateias, ele encantava estádios, ele tinha um poder da palavra. E a poesia do Bel tem muito também da oralidade, tá? Aquela oralidade muito ligada aos antigos trovadores, os antigos poetas orais. Mas que são amigos daquilo que a vida tem de mais precioso, de mais verdadeiro, porque quanto mais verdadeiro, mais poético. Caro poeta, escrevo para agradecer-lhe, pois tive 10 anos de cárcere, meu primeiro momento de liberdade, quando lhe ouvi declamar. Igual a doida claridade dos edifícios. Vou à deriva. Não faço restrições à vida. Vocês estão com a palavra, Hamilton, por favor. Essa é a nossa celebração de reencantamento desse grande visionário, poeta, Lindolfo Bell, que teve uma missão. Congelou. Infelizmente. Não dá para falar. Ele não tá ouvindo, não tá? E eu gostaria de saber do Rubens Jardim se esse DNA, essa semente do missionário, ela não se apossou também do Rubens Jardim. Né? Está ouvindo, Rubens? Sim, tô. Eu tenho convicção disso, mas não nos termos em que o Bell, a dedicação do Bell, é incomparável de qualquer pessoa que eu tenha conhecido. A dedicação dele era realmente de um missionário, sabe? Me lembra o padre Lancelotti, né? Saca? É outro tipo de coisa, mas é a vida total, o período todo dedicada a aquelas pessoas de rua, pobres, desnutridos, em tanta vulnerabilidade, né? O Bell não se dedicava a isso especificamente, se dedicava à poesia, mas de um modo muito semelhante ao padre Lancelotti, por exemplo, né? Porque essa dedicação integral, o tempo todo está voltado a esse trabalho, né? Eu acho que eu tenho ainda, quer dizer, e da catequese, que me encantou, reencantou, como diz o Hamilton, a vida inteira, né? Até porque também o Bell, ele tinha
até hoje eu sinto a força expressiva da declamação poética do Bel. Ela sempre foi, para mim, uma coisa assombrosa. Desde a primeira vez que eu ouvi e assisti no Teatro de Arena, em 64, ele sozinho, o teatro cheio, do entardecer, assim. Eram umas apresentações que, se a memória não me falha, eu acho que era o Eduardo Alves da Costa que organizava naquela ocasião, sabe? Que era um outro poeta muito, muito atuante, né? Aliás, a geração toda era muito presente. E o Bel era muito um poeta que, naquela ocasião, nos anos 60, ele estava muito em voga e no mundo todo, que era um poeta russo, Evtuchenko, né? Que escreveu aquele Autobiografia Precoce, e ele fazia essas declamações públicas. Ele também era um russo, evidentemente, ele era longilíneo, o Bel era muito... Inclusive, existe uma certa maldade de alguns críticos, etc., da época, comentaristas, né, de associar o Bel ao Evtuchenko, né? Agora, de fato, ele lembrava, porque ele era magro, longilíneo, alto, com braços e pernas muito longos, né? E ele, dizendo o poema com muita propriedade, ele não lia, né? Ele tinha os poemas decorados, né? Então ele lia com muita propriedade, né, os poemas. Ele fazia a declamação com muita propriedade. E quando ele abria aqueles longos braços, né, com gestos muito, muito expressivos que acompanhavam determinadas imagens poéticas, né? Então você se via completamente envolvido pela palavra do poema, mas ainda mais ele acrescentava aquela sonoridade verbal, a gestualidade que compunha um todo meio fascinante, né? Que era arrepiante. E desde essa primeira vez eu fiquei encantado. E daí convivendo com ele, não deu para minimizar, para diminuir esse encantamento diante das leituras dele. Mesmo as leituras que ele fazia constantemente nas apresentações da gente. Viajamos muito ele fez um recital, isso antes dessa configuração da catequese, né? Com a participação da Iraci, minha, e depois vem Ronald Carvalho, Luiz Carlos Matos, e outros poetas em outros estados. Tinha o pessoal de Santa Catarina, o Érico Max Miller, tinha eu sei de muitos caras, porque tinha gente em Minas Gerais, tinha gente no Amazonas, Elson Freud no Amazonas. Rubens. E foi se criando núcleos, né? Núcleos e também em cidades do interior de São Paulo. Então, esses núcleos dispunham a trabalhar nessa direção, de levar o poema, né, o poeta, caminhar ombro a ombro, enfrentando essas dificuldades da comercialização de livros, das editoras, etc. O poeta rompia com esse tipo de coisa e reunia, né, as pessoas para marcar ali a sua presença e a presença do poético e da poesia, bem através de... Muitas vezes a gente realizava esses saraus e depois ficava batendo papo com o pessoal, né? Ô, Rubens. Sim. Sobre isso que você está falando, em todos esses temas que a gente conversou até agora, eu queria chamar, na verdade eu coloquei ele na tela um pouco antes do tempo necessário, o Abel Coelho, para dar um depoimento sobre isso. Abel, a palavra é toda sua. Antes disso, para quem... Peraí, só
para quem ainda não... Abel, a gente tem muita gente assistindo o nosso programa que não nos conhece. Então, o Abel Coelho, para quem não conhece, é poeta, jornalista, publicitário, e faz parte da equipe de organização do Canal do Proletariado, e tem um importante depoimento para dar para você, Rubens. Obrigado, Abel. Rubão, Bom. Rubão, nos conhecemos nos anos 90, por intermédio de mais um outro membro da Catequese Poética, que era ninguém mais, ninguém menos do que seu primo, Luiz Carlos Matos. Luiz. Ele nos apresentou e foi uma grata surpresa, porque essa energia que você tem é uma coisa muito, muito marcante para mim, que depois de 20 anos da catequese, você carregava aquilo lá com fervor, com vontade de fazer poético. Eu achava aquilo maravilhoso e me motivou a continuar escrevendo também. Que bom! Que bom, aliás, encantado. Eu queria ler um poema, um trecho só de um poema seu, que chamava-se Para o Poeta Luiz Carlos Matos, para a gente lembrar aqui dele. Todos nós não nascemos para os heróicos brados retumbantes, não fomos feitos para avançar por itinerários a qualquer hora, em qualquer direção? Ou será que alguns de nós, atrasados e os desajeitados, os escolheram o caminho das pedras, só para provar que o caminho é infindo e que chegar é adiar uma despedida? Esse é Rubens Jardim falando do primo querido, nosso querido primo, meu querido amigo e teu querido primo, que já se encantou. Obrigado, muito. Querida figura, né? O Luiz Carlos, né? Matos. A gente, desde primos, né? E sempre estivemos envolvidos e muito próximos, eu e ele, desde a infância. E é interessante, porque durante a vida toda, inclusive a vida profissional, depois que a gente passou a adolescência, etc., né? Também sempre juntos, tomando os tragos, correndo atrás de festinhas, das menininhas, né? E a vida toda sempre muito próximo, sempre juntos, discutindo coisas, e sempre com esse interesse por em arte, etc., né? Pois bem, profissionalmente, né, eu comecei a trabalhar com 18 anos em jornal. Eu fui para um jornal O Dia, né, trabalhar em visão. Muito bem. O pai já era desse jornal, não frequentava o jornal, mas ele era um tipo de trabalhou lá uma certa assistência em relação ao jornal, etc. E vi que tinha alguma chance, e convidei o Luiz Carlos a ir lá no jornal trabalhar na redação. Ele não na revisão, na redação. Ele gostava de escrever e se dava bem com isso. Muito bem, ele foi, se deu bem, né? E daí, como se sabe, que vai fazer cobertura de algumas coisas gerais, etc., acaba conhecendo muita gente do meio jornalístico, né? Nessas coberturas de imprensa, né? Daí ele foi convidado para ir trabalhar no Diário Popular. Muito bem, ele chega lá no Diário Popular e vai ser responsável por um suplemento de cultural, né? Dentro de pouco tempo que ele fica lá, ele me convida para ir para o Diário Popular. E eu fui, claro, né? Então a gente teve muita proximidade. Depois, em 65, daí fui para a Catequese Poética, né? E logo em seguida convidei o Luiz para... O Luiz também escrevia, ele e eu escrevíamos, né? Convidei ele para entrar na catequese, daí eu apresentei o Bel, o Terequetec e tudo mais, e ele começou a participar da Catequese Poética, né? Até o final, né? Foi um companheiro também dentro do movimento da catequese, essa querideza que era o Luiz Carlos Matos. Então, Rubens, esse é um outro lado do poeta Rubens Jardim,
que é muito interessante e que leva muita gente a gostar de poesia, amar poesia, e muitos até passam a escrever poesia, que é o Rubens ativista. Eu vou mostrar para quem não conhece o Rubens ativista a forma como ele assume, o corpo dele se transforma em veículo poético. Vamos ver primeiro aqui essa foto. Vejam só, Sarau da Paulista, Rubens travestido de homem poético. Né? Homem sanduíche. Homem sanduíche. A poesia não admite a ditadura, nem a ditadura da palavra. Né? Aqui um outro esquema do mesmo modo, e, por último, na época do megafone, no Sarau da Paulista. Rubens, não vou pedir para você falar nada a respeito disso por enquanto, porque antes eu quero que você ouça o depoimento de outro elemento do quarteto poetariado, que é o Elcio Fonseca. Elcio, seu microfone está desligado. Elcio, grande poeta. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com o Rubão. Você mostrou essas fotos, né, César, de Sarau, o Sarau da Paulista, que deixou saudade, e a gente viu esse movimento do Sarau crescer nos últimos, acho que 10 anos, né, Rubão? Assim, se for pegar essa explosão mesmo que teve. E o Rubão é figura central nesse movimento, né? Ele é um eixo, assim, fundamental no crescimento dos saraus, em quantidade e qualidade, que é o mais importante. E foi justamente num desses saraus que, junto com o Abel Coelho, que falou agora há pouco aí, eu conheci o Rubão, cujo primo eu já conheci, o Luiz Carlos, né? Já da outra Casa do Mato, que ele morava lá próximo do Abel, e naquele sarau incrível das mulheres poetas, numa livraria Sebo ali do começo da Brigadeiro. Aí eu chego lá, tem essa figura do Rubão declamando, eu falei, pronto, achei o Mayakovsky, né? Encontrei assim, espécie de e Mayakovsky ali, nós dois falando, e foi maravilhoso, foi uma noite mágica. Muitos anos depois, Rubão, aí você me devolveu pela tua mão, né, através da amizade com o Abel, você me devolveu para os saraus. Aí você foi me apresentando para outros e outros colegas e promotores de sarau, como o Fernando Garcês e tantos outros, o Vlado. E o fato é que pela tua mão eu voltei para a Arena do Sarau. E para mim a mais marcante de todas foi aquela noite que foi uma espécie de um sarau ao contrário, né? Que o nosso cúmplice aí, o César Augusto, junto com o Edu Lacerda, o editor da editora Patois, fizeram aquele complô para fazer o livro em homenagem a esse livro aqui, ó. Gente, você viu, foi uma noite memorável, histórica, que o homenageado... Imagine para mim. Foi. O homenageado tinha que ser enganado, né, Rubão? Então, a gente ficou ali... driblando, coitado. Quando o Rubens deu conta, todo mundo estava ali para declamar um poema em homenagem ao Rubão, cujos poemas estão aqui dentro desse volume histórico, uma linda edição do Eduardo Lacerda da Patois. Maravilha. E que naquela noite, depois eu queria que você contasse um pouco como é que foi, mas eu fiquei muito emocionado. E nessa noite eu li um poema que eu vou ler para vocês que não estiveram lá agora, que para mim é essa imagem do Rubão, é a primeira impressão que eu tive dele, é a impressão que eu tenho do nosso trovador, né, que trovoa na garoa e que tem no peito um trovão. E o poema diz assim: tem um trovão no peito do poeta. Palavras puras assomam a pleura e espalham estrelas entre as costelas. Tem um trovão no peito do poeta, que atravessa a noite e os alvéolos, lavando as gotas de sangue do verso. Tem um trovão no peito do poeta, e o estro esplendente que ele emana desenodoa o magma da alma humana. Tem um trovão no peito do poeta, que troca gases, transporta utopia, ele se indigna e a gente respira.
Assim, entre o tráfego da hemoglobina e a eliminação das nossas toxinas, o poeta resgata, refere e inspira. Sabe que de seu peito quebrantado sai o sol invicto que assenta o vento, voz que nos dá veio, alvo e alimento. É isso, Rubão. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Quer matar esse velho bardo aqui. Meu Deus do céu. Aquela noite, esse teu poema, os poemas desses companheiros que me surpreenderam tanto, né, me driblaram até a horinha H, né? Que era a gente estava organizando, quer dizer, eu e o César, né? Reuniu o elenco de todos os homenageados por gente naquele dezembro do ano passado, né? E, pô, batalhando, né? Para ver se todo mundo iria estar lá, né? Daí, repentinamente, parecia que estava uma festa gigantesca. Acho que não falhou ninguém, acho que estavam todos os homenageados lá presentes, né? Daí, de repente, subitamente, o companheiro César pega do microfone e revela, né, ali, que o homenageado de todos que estavam ali era eu mesmo da Silva aqui. Então, eu chorei igual criança, né? Sabe, coisa de enxurrada, né? Porque é uma emoção muito forte, né? Você colher, primeiro essa inversão, que era uma homenagem para todo mundo, de repente essas pessoas maravilhosas que foram homenageadas se dedicarem a mim, né? Sabe? E ainda dedicar um poema, escrever, etc. O Edu em editar um livro, né? Porra, é demais para uma pobre criatura como eu, né? Um carinho. Então, é isso que eu queria falar um pouco com você. Porque, às vezes, o ativista, a obra se dissolve na atividade, né? Às vezes a pessoa se revela como ativista, e você é um grande ativista da poesia, e a obra parece que fica menor. Uhum. E você, inclusive, se define como um cara, até tem um neologismo aí, que um dia você falou, eu sou um vagaba e ralo. Você é um vagabundo, eu sou um mané, né? Você fala essas coisas incríveis da sua obra, né? E eu quero salientar que a sua obra é uma obra muito importante da literatura brasileira, porque eu acho que você consegue equilibrar o processo de criação da linguagem com o processo da emoção, o que não é fácil com os poetas, né? Você trazer essa emoção, essa palavra, esse sentimento de mundo, e, ao mesmo tempo, você trazer a palavra lapidada, e você, inclusive, é muito múltiplo, porque você escreve caligramas, você faz sonetos, daqui a pouco você viaja para um haikai, e aí você viaja para uma poesia mais convencional, mais quase em prosa, né? Então, quer dizer, tem uma riqueza, inclusive, apreciada por Drummond, né? Drummond fala do espelho riscado, né? Fala umas palavras bonitas sobre o espelho riscado, a tua iniciativa de jovem ainda, com 20 anos, não é isso? 20 anos, né? E depois você viaja, inclusive, faz quase que um diálogo da sua obra com Jorge de Lima, né? Trazendo a presença do Jorge de Lima, o seu coração, a sua obra, e se refundando, talvez, como poeta na obra do Jorge de Lima, vai te jogar, inclusive, num outro patamar poético, como da sua própria poesia, talvez, né? Então, eu quero só chamar a atenção porque esse momento de obra do autor, Rubens Jardim, é muito importante, muito apreciado, e que traz poemas muito fortes, muito... Talvez até o Cláudio Vieira fala que você é dos poetas confessionais, dos mais importantes poetas confessionais, né? No sentido de você falar, né? Trazer esse sentimento vivo, né? Seu sentimento vivo, e conectar esse seu sentimento vivo com o sentimento do mundo, né? Eu acho que isso é muito importante no seu trabalho poético.
Estou saindo já de uma emoção forte agora mesmo com a leitura do Wells, né? E daí continuo aqui emocionado com esse relato que você faz, inclusive lembrando dessa multiplicidade, dessas múltiplas facetas do meu trabalho poético, né? Que isso é interessante, porque tem muito a ver com essa coisa que eu chamo, que me dá um parentesco, assim, como nesse sentido que o Piva atribuía à poesia, né? A coisa do delírio, né? E da inspiração. Eu sou muito voltado a essa. Tanto é assim que jamais eu consegui projetar um livro, entendeu? Jamais eu consegui participar de um concurso, por exemplo, porque você amar, né? Você tem que ter um projeto do livro, né? E daí escrever poemas que caminhem no desdobramento daquele projeto, né? Eu nunca consegui fazer isso. Então, acho que por isso também tem essa variedade, né? Porque é uma falta, na verdade, é uma falta de método, é uma falta porque eu atribuo alguma coisa que eu fiz na minha juventude, né? Eu sempre fui muito rebelde, desde pequeno, assim, né? A mamãe falava isso, para sair da rua, era complicado. Brincando com a molecada, precisava tomar banho, daí tinha que puxar a orelha, coisa desse tipo. Muito bem. E eu continuei meio rebelde. Daí, na adolescência, né, eu estava lendo bastante coisas, né, lendo muito. Poetas, lembro de Manuel Bandeira, que lia bastante. Alguns poetas românticos, Álvaro de Azevedo, Alan Porte, o Augusto dos Anjos, né? Mas, sobretudo, o que essa rebeldia estava voltando, principalmente, daí eu comecei a ler também filosofia, né? Schopenhauer, uma coisa de maluco, né? O cara com 15 anos lê Schopenhauer. Só que depois, felizmente, eu caí nas mãos e nas garras do bigodudo lá de Sils Maria, que fazia filosofia na martelada, né? O queridíssimo, amado, até hoje, Nietzsche, né? Então, eu acabei, nessa filtragem que eu fiz, dessas leituras, etc., e já com uma tendência pessoal, eu acabei desestruturando, trabalhando contra a racionalidade, o início, o meio e fim, entendeu? Então, a minha poesia acho que tem muito a ver com isso também. E a minha própria vida tem muito a ver com isso também. Eu nunca, assim, sabe, essa coisa de planejar alguma coisa, eu sou muito mais, de certo modo, da acidentalidade. As coisas mais duradouras, assim, que permanecem, digamos, essa coisa da poesia, do poema, né? Mas também nisso eu fiquei quase que 10 anos, acho. De 2008 a 2000 e, sei lá, 70, 30 anos. Acho que 30 anos eu fiquei sem publicar. Então, existe algo de uma certa indisciplina, uma certa rebeldia, que, através ficando mais velho, né, eu voltei a ser um ativista muito forte, continuei aquela batalha lá de trás, quer dizer, sem negar que em 73 eu fiz essa coisa, um movimento, eu fiz um livro, né, sobre o Jorge Lima, que é um livro que foi mimeografado, esse livro. E é fruto de uma paixão, porque Jorge Lima é um cara que eu descobri na minha juventude, né? Eu era de menor e me apaixonei
né, e li tudo, né? E voltava a ler, a reler, etc. E também na catequese poética, a Iraci gostava muito do Jorge de Lima, o Bel também. Muitas vezes eu, o Bel e a Iraci fazíamos leituras, né, entre nós três, que preferíamos. Né? Eu lembro da A Ave, do poema do Jorge de Lima, lembro da Aceito as grandes palavras eficazes e os caminhos que diante de mim. Não te chamo Eva, nem te dou nenhum nome de mulher nascida. Muito bem. Isso aí. Daí eu organizei um livro, porque o Jorge Lima estava caindo meio no esquecimento, no ostracismo, né? Ninguém mais falava dele, ele não aparecia em lugares, e daí eu fui verificar nas livrarias, né? Comecei a percorrer as livrarias atrás de livros do Jorge Lima. Muito bem. Eu apenas encontrei uma antologia que reunia os poemas regionais do Jorge Lima. Uma antologia feita pela editora Sabiá, inclusive, em 69. E isso aí eu fiz essa pesquisa e tal, nos anos 70, né? E fiquei muito desapontado, chateado com a falta de livros, né, que as pessoas poderiam adquirir. E daí é que eu comecei a fazer esse trabalho, esse livro que eu fiz, que foi o estopim do Ano Jorge Lima, que é uma coisa mais abrangente e maior, para retrazê-lo efetivamente, a torná-lo mais visível, né? O livrinho que eu fiz pega a parte de quando o Jorge Lima se converte ao catolicismo e publica junto com o Murilo Mendes, né? Tempo e Eternidade. Vou daí até Invenção de Orfeu. Então, trato dessa parte toda. No encaminhamento do lento desse livro e do seu desdobramento, que era o Ano Jorge Lima, eu tive a felicidade, sozinho da minha meninice, né? Um jornal também tradicional, lá em Pinheiros, e é um jornal que era mais ou menos recente lá na área de Pinheiros, que era o Jornal do Bairro, né? Que era um jornal que reunia um time que trabalhou em estação, Jornal da Tarde e tal, sabe? Foram contratados para trabalhar lá. O chefe era o José Carlos Abate, que inclusive é um grande jornalista, e um cara que também, ele era um amante do Jorge Lima. Olha só onde é que eu caí, né? Ele ficou entusiasmado com a ideia, com o projeto. E ele fez questão de me conduzir ao Publisher, ao jornal, que era nada mais, nada menos que Raduan Nassar, apaixonado como eu pelo Jorge Lima. Uma coisa impressionante. Então, a partir desse encontro, o Raduan publicou na primeira página, o Raduan Nassar publicou na primeira página do jornal, falando do Jorge Lima, desse lugar subalterno, desse lugar de esquecimento que ele foi lançado para esse lugar subalterno, de esquecimento, apesar, nas palavras dele, de ser um dos maiores poetas da nossa literatura. Um cara que deixa, de certo modo, numa situação um pouco constrangedora, determinados poetas, e cita, né? Sabe? Uns grandes poetas. E o José Carlos Abate, na última, também faz uma reportagem, tipo de uma reportagem mesmo, falando das adesões, etc., e das pretensões desse livrinho e do Ano Jorge Lima. E para concluir esse episódio aí, eu só quero acrescentar o seguinte: isso foi em 73, o Ano Jorge Lima, que era aniversário de 80 anos dele, de nascimento, e 20 anos da morte. E um ano e pouco depois, Jorge Lima, porque houve uma repercussão gigantesca, graças, evidentemente, eu tenho certeza disso, ao Raduan, que não era ainda o escritor conhecido e tal,
Mas o jornal era muito conceituado e muito respeitado. Isso aí abriu porta da mídia inteira. Todo mundo começou eu fui entrevistado em vários lugares. Jornal da Tarde deu uma página sobre Jorge Lima, Diário Popular deu página de página, Diário de São Paulo, entendeu? Revista, e foi. E daí acontece o quê? Os livros, o Instituto Nacional do Livro me escreve, bibliotecas me escrevem dizendo que iam fazer isso e aquilo. E no Carnaval de 75, Jorge Lima se torna o enredo da Mangueira. É isso aí, mano, velho. Rubens, maravilha, você pode falar, né? A gente gostaria de ouvir agora você falando um poema de Rubens Jardim por ele mesmo. Pode ser? Opa, pode, claro. Vamos ver aqui. Eu tenho que ler, né? Eu tenho a impressão que o nosso convidado, Rubens Jardim, teve o sinal travado. Hamilton, travou aí para você também? Não, para mim não. O sinal do Rubens caiu. Vamos aguardar um tiquinho. Lembro de Vera bailando sua leveza diante das alunas. Eu hóspede de suas asas. Vera rebrotava, dando aula, esvoaçando pés, pernas e panturrilhas, e me abraçava como se fosse cair no chão, de si mesma. E eu segurava suas asas. Voávamos juntos. Rubens... Cortou, né? Acho que caiu a imagem. Eu vou pedir que você leia novamente o poema, porque você saiu do ar alguns segundos, a gente perdeu o começo. Agora você está normal, você voltou ao normal. Tá. Por favor, leia novamente. Obrigado. Ok, eu agradeço muito você, César, por esse elogio. De perto a gente não é normal, você sabe. Ninguém é, né? Encontro. Vera é a dançarina inquieta que me arrancou da quietude e me jogou no vai-vem de seu corpo, mix de treino, trama e trem esfumaçado. Lembro de Vera bailando sua leveza diante das alunas. E eu, hóspede de suas asas. Vera rebrotava, dando aula, esvoaçando pés, pernas e panturrilhas. E me abraçava como se fosse cair no chão, de si mesma. E eu segurava suas asas. Voávamos juntos. Muito bom, muito bom. Rubens, antes de entrarmos no nosso último bloco do programa, eu queria mostrar para o público um poema lido por uma personalidade, um poema seu, lido por uma personalidade, que você conhece, óbvio, aliás, está lá no teu YouTube, que é o tema da nossa conversa. Eu vou colocar primeiro o poema, depois a gente volta a conversar. Mulher é Miragem, poema de Rubens Jardim, lido por ninguém menos que Antônia Bujanra, né? E eu escolhi essa gravação, esse vídeo, Rubens, para introduzir o tema da sua pesquisa enorme, que você tem há quase 10 anos. Que vai lançar em agora, que, aliás, eu tenho o privilégio de ganhar de você essa edição, que você editou um número limitadíssimo, né, para ter uma ideia palpável
da tua antologia, Uhum. né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente dessa pesquisa. A gente está sabendo que esse livro está prestes a ser lançado, né? E, claro, todos os nossos espectadores aqui que estão nos assistindo merecem saber não só da pesquisa, mas o valor que essa pesquisa tem, né? Porque você, apesar de ser homem, você é um dos homens que mais contribui no mundo poético pelo empoderamento das mulheres. Isso é muito lindo demais, fico honrado até em ter uma pessoa com essa característica como você, como amigo. Obrigado, Rubens, por isso, e, por favor, a palavra é toda sua. Obrigado. Então, assim como eu falei a respeito do Jorge Lima, né, eu fico... essa coisa da injustiça, ou do boicote, ou de alguma coisa do gênero, alguma coisa similar a isso, né, me provoca uma revolta, né? E assim como o Jorge Lima, uma revolta muito sadia, porque eu parto para trabalhar igual um maluco, sem ganhar absolutamente nada, nem fama, nem dinheiro, nem coisa nenhuma, né? Mas o que me alegra, sobretudo, e me deixa feliz, primeiro, assim como com o Jorge Lima, né? Ficar em contato com os poemas do cara, os meandros, né? Porque para você editar, escolher, selecionar, você tem que se envolver profundamente, né? Tem que mergulhar mesmo nas funduras da palavra, né? Da palavra poética, que é uma palavra sempre reveladora, inaugurante, né? E com as mulheres poetas ocorreu mais ou menos a mesma coisa. Eu percebi, quando eu me voltei a essa questão, né? Eu atentei para isso. Que, porra, eu estou vendo as mulheres publicarem muita coisa, né? Mulheres jovens, poetas, né? E não estou vendo, sabe, nos concursos, os jurados geralmente são os homens, os premiados também, a maioria são homens. E que merda que está acontecendo, né? Eu sei que eu fiquei indignado com isso, daí comecei a pesquisar. Inicialmente eu fiz um desabafo gigantesco, né? De indignação, de raiva, etc., de desapontamento, mas eu pensei que esse desagravo, essa coisa assim, né? E esse desabafo fosse ficar por aí, né? Mas não, né? Essa coisa que quando baixa Xangô, né? Ele me ajuda, né? Ele me dá força de prosseguir na luta e na batalha, né? Eu sei que daí, sei lá, repentinamente, desabafo e tal, no meu blog, né? Eu parti para pesquisar e publicar poetas mulheres. E daí nada estava configurado. Como eu não tenho um planejamento, um projeto, eu tenho dificuldade, que eu destruí muito do início, meio e fim, da racionalidade, né? Então, era muito aleatório, digamos, depois desse desabafo, no dia seguinte, eu publiquei no meu blog, uma poeta lá de 1880, né? E daí publiquei uma de 1980. E eu publicava 4 poetas, daí mais 2, publicava 4 poetas em cada edição, né? Em cada edição. 4 poemas de 4 poetas. Isso me dava o quê? Porque daí todos os dias eu publicava um poema daquela poeta, de 1880. No dia seguinte, outro poema daquela poeta de 1880. No terceiro dia, outro poema daquela poeta de 1880. E assim sucessivamente com a outra, com a de 1980. Então, eram quase 16 dias. Eu digo assim que de 15 dias eu substituía as 4 poetas por novas 4 poetas com novos 4 poemas. E assim sucessivamente. E essa coisa foi caminhando. Repentinamente também surgiram boas alianças, parceiros,
pessoas interessadas em republicar as mulheres poetas e tal, o que foi muito bom para disseminar esse espectro, né? E divulgar e disseminar essa... E o que me impressionou muito, e eu fiquei tão apaixonado pelas descobertas, né? É que eu me lembro de ter falado isso para muitas poetas, inclusive para uma poeta que era muito amiga minha, e que a gente conversava muito, a Eunice Arruda. Eu confessei várias vezes a ela curtia muito esse trabalho que eu estava fazendo, né? E eu falei para ela, pô, mais do que eu curto, Eunice, eu sou apaixonado, estou descobrindo, assim, ouro de mina, né? Ouro de mina, uma coisa maravilhosa, as palavras, essas poetas, sabe? E tem poetas jovens com coisas sensacionais. E eu acho que eu vou continuar fazendo esse trabalho até morrer, porque, pô, não sabe? Eu acho que é uma coisa importante, não sei o quê. Só que, quando cheguei à 100ª publicação, eu publiquei um pouco mais do que... Não parei na 100ª, mas na 100ª me acendeu essas coisas redondas, né? 50, cinquentenário, centenário, né? Me pintou essa ideia. Repentinamente, me pintou a ideia de organizar. Daí organizar, era uma trabalheira, né? Datas, porque eu queria colocar a coisa em ordem cronológica. E tudo que eu publiquei era completamente aleatório, sem região, nem de, sabe, não tinha planejamento, né? Daí para falar isso, né? E daí tive que organizar todo o material, datas, daí muitas pessoas que estavam, muitas poetas que estavam no site, nessa pesquisa, né? Eu tive que buscar, muitas eu tive que buscar a data de nascimento, etc., para poder organizar, né? Dar uma ordem cronológica, para dar uma panorâmica dos desdobramentos e dos desenvolvimentos de tudo isso. E foi assim, daí eu concluí esse trabalho, né? Eu organizei os livros, diagramei, fiz tudo, e coloquei numa plataforma chamada ISSUU, né? Estão lá, disponíveis gratuitamente, para quem quiser dar uma espiada, ou fazer mesmo uma boa leitura, etc., né? E, felizmente, esse ano meio tão problemático e tão complicado para nós todos, né? Não só para nós, para todas as pessoas, né? Um ano muito difícil, né? Com essa coisa da pandemia, um ano cheio de dor, de tristeza, de dificuldades mesmo, né? Tantas perdas de pessoas e a gente não poder nem partilhar o luto, né? É muito, muito, muito triste mesmo, né? Mas, apesar disso, daí a notícia, o Linaldo Guedes, que é um poeta e jornalista lá da Paraíba, ele montou uma editora, acho que recentemente, acho que deve ter uns 2 anos ou coisa assim, a Ribaçã Editora. E ele se interessou em transformar esses livros virtuais em livros reais, físicos, materiais, né? Em papel, né? Uma versão impressa em papel, né? E eu tinha muita resistência, o Eduardo Lacerda, da Patois, é um grande amigo, um cara que eu admiro tanto, e nós somos muito amigos, e há bastante tempo. Ele se dispôs, quando eu fiz essa virada, né, dos livros virtuais, ele se dispôs, Rubão, a hora que você quiser, não sei o quê, a gente pode tocar esse projeto teu, né, de publicar uma versão impressa e tal. Eu falei, Edu, eu estou querendo ver se eu desperto interesse numa grande editora e tal, ou numa média editora, porque eu acho que esse trabalho merece ter uma distribuição no território nacional, no Brasil todo e tal, né? E você não tem esse esquema, né? Você tem aquele esquema de editora independente, que vende pelo site, etc., não coloca em livraria e tudo mais. Daí ficamos nisso.
Daí, quando o Linaldo conversa comigo, eu explico isso a ele, né? Então, tinha essas problemáticas que eu achava importante a uma editora média grande. Mas daí ele falou uma coisa assim que me caiu assim como uma luz, né? Ele falou: Rubens, você tem poetas nesses livros virtuais de todas as regiões do Brasil, né? Então, sabe, essa coisa de você estar preso a ideia da distribuição de uma editora média ou grande, pô, as próprias poetas que estão participando do livro são as agentes, as ativistas que irão repercutir o trabalho em seus estados, em suas cidades, etc. Né? Daí, quando ele me falou isso, eu falei: opa, é a luz do fim do túnel, né? Tá topado, Então, meu. Eu vou falar com o Edu, só para me ficar barra limpa, né? E falei com o Edu. O Edu, na maior, Rubão, à vontade, querido. Fico feliz que você vai finalmente ver o teu projeto aí na versão impressa, que tudo corra bem. Conheço também o Linaldo, uma ótima figura. Então, torço por vocês. Parabéns e vá em frente. Daí, fechamos e agora estamos ali concluindo praticamente esse trabalho. E a edição deverá sair o ano que vem, nos primeiros meses do ano, né? No primeiro semestre, garantidamente. Maravilha, vamos fazer uma festa que provavelmente vai ser virtual, da carruagem. Mas olha, eu quero trazer aqui uma das participantes do seu livro, Carolina Montoni. Opa! Ei, Berna. Rubens Jardim, quando eu lhe conheci, a poesia me fez ainda muito mais sentido, ao vivo, a cores, assim como o fazer poético, a vontade poética. Eu vislumbrei em você e em toda a sua poesia, o seu ativismo poético, a sua existência poética, aquilo que eu vislumbrava encontrar na poesia. A poesia na veia, sabe? Essa que você tem correndo tão abundante aí. Nós, ocidentais, nós somos um pouco viciados em definições, né? Você nunca se declarou assim, mas eu diria que eu te percebo, né? Lhe percebo como um poeta e como um homem tântrico, no sentido de sagrado, de divino e de essencial, nesse seu reencantamento contínuo com a vida, irreverente, contagiante, inspirador. E é por isso que eu tomo a liberdade carinhosa de te chamar de meu muso. Para não me alongar muito aqui, que eu sei que o programa tem, né, o seu tempo, eu separei aqui 2 trechinhos seus muito irreverentes e que me fazem bastante sentido, que são assim: o sol é o mesmo, a água é a mesma. Eu é que sou a lesma. É de uma humildade, de uma reverência, né? Rubens Jardim, você é um poema existencial, com toda a bossa e toda a graça, quase infantil. E tem esse outro, essa brincadeira que você faz, que eu simplesmente amo, né? Até que enfim, dei em nada, dei em mim. Isso é lindo demais, sabe? É filosófico. Você, né? E aí eu fiz um poema lindo, que eu considero lindo, porque eu fiz de todo o coração, né? Sem falsa modéstia, nessa antologia já citada. Eu não vou ler o poema inteiro, eu não estou com ele em mãos agora, mas a parte que eu lembrei de cara e que mais me toca o coração, né? É um trechinho que diz assim, sobre você. O poeta se chama Natureza Humana. O coração quixote
mapa e mina de inquebrantável poesia na veia. Nascido jardim, também é feito flor. Rubens Jardim. Namastê, meu querido. Gratidão pelo nosso encontro, pela nossa parceria, pela nossa amizade, por tudo que você me ensina, por essa generosidade que você tem de destacar a poesia feminina, né? De mostrar aí tantas poetas incríveis, como você já falou, e de, acima de tudo, colocar a poesia, né? Acima de qualquer coisa, acima de gênero, número e grau, mas tentar ajudar a gente a ter esse lugar de fala, né? Porque como a gente conversou outro dia, por que esse protagonismo masculino, né, meu querido? Amo você, viu? Com todo o meu coração. Muita poesia, que nunca lhe falte a beleza da poesia. Você é um poeta inteiro, até o talo, até o caroço. Eu te vejo assim, a materialização da poesia. E você sabe que isso é real, a gente já falou sobre isso várias vezes, tá bom? Um beijo, que você continue essa fortaleza, Netunão, Netuno dos mais bravios da poesia. Que maravilha, que maravilha. Ai, fico tão emocionado com essas apresentações, com esse carinho, né? Rubem, a nossa segunda surpresa... Recebendo tantas dádivas, né, de amigos, sabe? São coisas tão comoventes, né? Fundamentalmente, uma coisa que eu digo sempre para as pessoas, os amigos, etc., né? Mesmo esses eventos, né? Os saraus que eu participo organizando, junto com o César e tal, o sarau da Paulista, com o Cláudio Laureati também, né? E o Gente da Palavra, tá? Eu costumo dizer a todos os companheiros, né, que o que me enriquece verdadeiramente nesses encontros, né, eu sinto uma falta enorme, uma saudade gigantesca, né, porque são as pessoas, sabe? As pessoas, o calor das pessoas, o olhar, o abraço, o beijo, segurar na mão, a palavra ali, né, sabe? Isso aí que eu sinto uma falta enorme disso, e, na verdade, isso aí é o nutriente, esse amor de amigos, é o nutriente da minha vida, sabe? E eu acredito os poetas, eu tive uma sorte, tenho uma sorte, eu sou abençoado por Deus, né? por nisso, né? Na verdade. Porque amigos e tudo, gente da maior generosidade, que me acolhem, me acolheram e me acolhem. Pô, sabe, quem sou eu para merecer tanto afeto, tanta... Olha, ela que essa poeta me mata, hein? Eu sou delicado. Essa poeta, hein? Essa poeta que fez as travessias, hein? É uma travessura na literatura poética do Brasil, hein? Dos grandes livros que eu já li. Esse é o livro. Eu acho que é um dos livros mais incríveis, de altíssima qualidade, que eu já li nos últimos 20 anos, eu acho. Acho você uma poeta porreta, arrepiante. Pois é, agora eu vou falar das suas travessias, porque é uma variedade de temas, de formas, é um talento múltiplo. Então, é muito difícil a gente poder tentar resumir alguma coisa. E coincidiu que, de uns tempos para cá, mais ou menos um ano, eu tenho estudado a estética de Lukács. E isso me levou a fazer uma revisão do seu trabalho nesse mês. Eu encontro assim todos os elementos de uma poética completa, de uma poética que pega, vamos dizer, os espaços da sociedade, os espaços físicos da cidade, os espaços poéticos. É uma junção de
de tantas coisas, de tantas possibilidades de releitura, né? E eu penso assim no seu trabalho como alguma coisa que dá a possibilidade a todos, né, de olhar o mundo de modo libertário, seria, vamos dizer, um modo emancipatório. A gente se encontra na sua poesia, eu acho que fazendo uma ligação entre a poesia e a ética. Eu penso que isso seja talvez uma herança dessa sua catequese, né, que viria ainda como um grande chamamento poético que não se esgota. E eu vou ler um pequeno poema seu, que é um achado, chamado Bagagem. Na mochila ou na valise, a fluidez das fronteiras é uma ordem. Desobedeça. Isso é fantástico, principalmente nos dias de hoje. Essa desobediência é uma coisa muito importante. Sempre foi, mas eu acho que mais ainda. E é como se fosse uma atuação direta no nosso tempo, né? Eu acho que nos primeiros dias do ano, ou tal, assim, passada essa pandemia, né? Eu acho que no nosso primeiro encontro em São Paulo, que eu espero que seja em breve, eu vou levar um texto para passar para os amigos, fazendo essa ligação entre a estética do Lukács e esse encaixe que eu vejo na sua poesia como uma coisa assim tão importante, tão importante. É como se você inaugurasse uma nova linguagem e também, ao mesmo tempo, fazendo uma referência a uma antilinguagem, dizendo as coisas pela primeira vez. Isso seria, vamos dizer, abrir sentidos, né? Quando você está falando de amor, é como se nós estivéssemos vivenciando os nossos amores. A solidão, como se nós estivéssemos vivenciando a nossa solidão. E a solidariedade, né? Que é exatamente essa coisa coletiva. Quando você diz, por exemplo, sou casca no chão, sou raspa no pote, sou minha insurreição. Isso é uma das coisas mais importantes na poesia. E o que eu acho de mais verdadeiro ainda é que você não faz isso só na poesia, você faz isso na vida. Então, eu vou te dar aqui uma ideia que eu tive do meu livrinho sobre o boi, que é um boi que realiza a reforma agrária, que, na realidade, é um boi Exu. É a história do boi pelo Brasil inteiro, né? Mas, no momento da reforma agrária, o feiticeiro vai errar e quem vai aparecer é o boi Exu e quebra a cerca. Então, a minha dedicatória para você foi a seguinte: para Rubens Jardim, amigo querido que decidiu jamais ficar em cima do muro. Isso é lindo, Rubens. Na poesia e na vida, sua atividade constante nessa peleja em defesa do boi João, que é o boi do povo. Beijo, muito carinho meu. É isso. Olha lá, já está lá. Ana, me dá o negócio aí, falei aqui. Está acabando a bateria. Está acabando a bateria. Oi. Opa, oi. Olha aí. Cadê o Rubens? Tá Cadê aqui. o Rubens? Rubens. E aí, essa querida aí, aguenta aí. Cadê você? Tá aqui, aí eu aí. Aí. Vamos quebrar essa tela para dar um abraço? Oba, vamos lá. O computador, invadir para te dar aquele abraço bem gostoso. Que saudade, não? Eita, ai, que saudade da onde eu falei assim que eu estou tão tímida aqui que eu não sei o que falar, estou tão nervosa. Vá, mulher. Verdade. Ai, meu Deus. É como eu tivesse indo fazer a primeira comunhão. Eu sei que é sempre meio pouco, mas estou me sentindo uma criança aqui perdida. E eu não posso falar muito, senão eu choro, não vou chorar hoje, chega de chorar. Mas, Rubens, você sabe que você, para mim, é tudo, né? Você é uma referência de grandiosidade, de humanidade. Para mim, você é a poesia estampada, sem palavras. A sua imagem já é uma poesia. Você tem um olhar de criança, um olhar de pureza,
sabe? E quando você solta o verbo, é aquele tigrão, né? Que você é um tigrão, é o deus Baco. Mas, assim, você, para mim, é tudo, é uma referência. Com você, eu caminhei na poesia, eu estava parada, aí você fez uma menção a um poema meu, que era Amos Loucos, né? E aquilo, para mim, foi um incentivo, aí eu não parei mais, porque você acreditou em mim. Né? Então, eu estou, assim, emocionada, segurando as lágrimas, né? Até eu pensei em começar assim, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. É amor de alma, é amor de ancestralidade. Eu sinto um amor assim por você que eu nunca senti por nada e ninguém. Você é tudo, é meu parceiro, é meu amigo, é o meu amor, é tudo que simboliza a humanidade, sensibilidade, generosidade, grandiosidade, sabe? Você é ímpar. Esse coração seu não dá para aguentar. Você jorra a poesia pelo seu semblante. Você tem um olhar sobre o outro, que é uma coisa que me impressiona muito, porque muitas vezes o poeta ele se torna egocêntrico, ele é o ego, é a persona, você não. Você olha para o outro com um olhar tão carinhoso, tão amoroso, tão afetuoso. Então, para mim, isso é poesia, é o seu olhar. Falinda! Falinda, obrigado. Tem uma poesia aqui que você disse que gostou, não sei se vai dar tempo de eu falar. É bem pequenininho. Não sei. Fala. Entulhos. Tenho tudo guardado, grudados em meu sangue. A cômoda em verniz do meu pai, com seus sapatos lustrados, com cera poliflor. Versos antigos, cachos da minha infância. Segredo que ninguém ousa saber. Papéis rasurados, picados, com palavras insignificantes que codificam a minha mini existência precária, confusa e heróica. Eu sou um jazigo em desordem, uma necrópole ambulante. Flores murchas, vermes rastejantes, ousam rasgar o meu ventre, mas cuspem suas bocas fétidas e preservam a minha autoria. Ai, querida Luísa, obrigado pela sua participação aqui, tão generosa. Você é uma amiga vulcânica, né? Movente, né? Você atribui tanta coisa para mim, que essas coisas todas são tuas mesmo. Eu apenas toquei num ponto qualquer, acidental, sei lá, né? De despertar essa coisa do teu trabalho poético, né? Que você poético teu e está caminhando belíssimamente, né? Entre os poetas todos, né? Você impressiona não só a mim, a tantas pessoas, né? A leitores e tudo mais, né? E merece isso. É um trabalho. Você é vulcânica, é uma coisa muito muito rara e bela, né? Diga lá, meu querido Hamilton. O tempo nos impede de continuar essa conversa tão maravilhosa e já ultrapassamos muito tempo e essa emoção toda que não cabe no programa e achamos assim que o Rubens ele junta, né, esse personagem poético ímpar com uma ideia de reencantamento do mundo, uma coisa que é muito cara para mim, que eu acho que também é cara para o Rubens, né? A poesia, a palavra poética, refundando o mundo, recriando o mundo, reinventando o mundo,
né? Através da imagem, através das provocações, desse turbilhão, dessa vibração que a palavra traz, com a palavra fundadora do mundo. E eu acho que o Rubens sabe fazer isso de uma forma muito, muito boa, muito importante, muito carinhosa com o mundo, reconectando esses liames entre as pessoas, entre nós e o conjunto da vida. Então, o Rubens como um poeta da vida e um poeta da palavra. Eu acho que essa é um pouco a síntese que eu trago dessa emoção toda que circulou no programa. Queria passar a palavra para o César para a gente encerrar o programa. Está fechado. Desculpa, a gente sempre comete esses pecados. Muito obrigado, querido, por topar esse nosso convite. Foi uma coincidência, né? Dezembro, por coincidência, inclusive, não só um ano da comemoração que a gente homenageou você, mas também é o mês que faleceu o Lindolf Bell, né, o poeta que te inspirou, te inspira e vai continuar inspirando você e muito mais gente. Quero agradecer também ao nosso público, que pacientemente se manteve com a gente até agora, né? Fico muito feliz que a nossa audiência a cada programa aumenta um pouquinho, né? Espero que o pessoal se inscreva no canal, acione o sininho para receber informações. E para despedir, fazer uma festa de despedida, ainda que virtual, eu vou colocar todos os nossos participantes em tela. Cadê o Elcio? Tá faltando alguém mais? Não. Falta só o Abel, que o Abel saiu. Não, Carolina Montoni. Cadê a Carolina? A Carolina saiu também, ela já foi embora. Né? Opa, o Abel voltou. O Abel está carregando. Abel, seja bem-vindo. Estou ouvindo todos vocês aqui na tela para agradecer a cada um de vocês, apesar dessas complicações todas que estamos vivendo. Espero que o Natal e o Ano Novo sejam festas de alegria, né? Na esperança de a gente ter um ano melhor do que tivemos, e que continuemos fazendo arte e poesia, porque, queramos ou não, é a arte que nos sustenta vivos e em pé de forma saudável. Gente, muito obrigado. Deixo a palavra com vocês rapidinho para a gente poder fechar. Rubão, obrigado por essa oportunidade de te ver fazendo poesia ao vivo para o Brasil. Eu que agradeço a todos vocês, amigos, me surpreenderam novamente com manifestações de tanto carinho, né? É isso aí, viu? Obrigado, moçada. Obrigado. Até que enfim não dei em nada, dei em mim.